Assim, foi a primeira vez que eu não dormi durante a meditação. Mas Eu falei não, que esses eu dias não você escutei andou a tão música que ela cansada colocou. que até, Eu até não, nas eu não lives escutei a fazia, música. né, Rê? Hã? Esses dias você andou tão cansada com a mudança, né? Vixe, Você como? estava bem cansada com a mudança esses dias, né? Não acabei ainda não. 2 meses já. Seja bem-vinda a Dona Ada, chegando aqui com a gente. Daqui a pouquinho as meninas acabei de postar lá no grupo, porque esses dias eu estava postando antes, eu postava, o povo já clicava, viu? Daí, Sabrina, às vezes eu falava, ai, gente, espera um pouquinho, que eu tô arrumando, igual hoje, né? Deu problema de som, desliga, liga, vai. Sim. E às vezes você tá nessa muvuca, o povo já batia o dedo e já entrava. Eu estava vendo a live dos óleos essenciais. Legal, né? Do quê? Eu estava vendo a live dos óleos essenciais da Viviane. Ah, que jóia. Ah, nós vamos ter na quinta-feira, no Luau. Menino, nossa, eu estou aprendendo tanta coisa. Nós vamos Mas ter é bom. uma introdução a esse universo maravilhoso que são os óleos essenciais, né? Seja bem-vinda. Quem chegou mais aí, deixa eu ver. Seja bem-vinda, Marinês. Tudo bom com você? Marinês é aqui do litoral, né, Marinês? No que Menina, passar todas essas Oi, problemas sim, aí, sou não aqui do dá pra gente litoral. poder nos reunir na beira da praia, né? nós já estamos bolando um luau aqui, menina. Seja bem-vinda, Marinês. É de Pontal, né, Marinês? Sim, sou aqui de Pontal, Pontal do É amiga Paraná. da Tati, né? O som tá muito baixo, eu ergui todo o volume, mas continua baixinho. Tá baixinho. Ah, eu achei que era só para mim. Para mim tá bem alto o Para voz de mim, vocês. para mim também tá bem alto. Ih, Marinês, então o problema é nosso. Até agora há pouco o meu microfone fechou, não abria, daí eu desliguei, liguei, agora conseguimos ligar, tudo certinho. Mas seja bem-vinda conosco. Falei que essa semana é a última semaninha nossa, mas já vamos começar a semana que vem outros movimentos. Eu falo, termina um, já começa outro. Já começa outro. Vamos esse ano ainda vamos até dia 12. Daí dia 12 a gente para. Em janeiro a gente retorna um pouquinho com os outros movimentos. Marina, você fala de esperar a hora que as meninas entrarem, a hora que eu começo a conversar com todas. Pode deixar. Geralmente eu espero até umas 18h40, 45, que é o tempo Tá bom. uns 10 minutinhos das meninas entrarem. Daí eu te aviso, Tá bom. Seja bem-vinda, Tati. Hoje já fiz a minha meditação de manhã. Seja bem-vinda, Gisele. Se vocês quiserem estar nesse momento abrindo suas câmeras, dando um oi, fiquem à vontade, tá bom? A palestrante é bem exótica, né? Ela é estilo Penélope. É Penélope que tem um visual bem legal, pessoal de saia. Você tem, né, umas fotos bem... Eu sou pinap. Isso, Eu sou pinap. Eu ando assim. Todas as minhas roupas são anos 50. Não sabia dessas coisas assim, não? Todas as minhas roupas eu uso realmente, todas as minhas roupas são anos 50. Tanto que as pessoas me perguntam se usa calça jeans. Raramente. Eu tenho 2 calça jeans só. Que massa! É um Todas estilo as de... minhas.
É um estilo de vida, é uma filosofia, é um conjunto, né? Eu gosto muito literalmente, porque existem estilos desde os anos 20 até os anos 60. E eu uso o estilo anos 50. Que é E bem vamos época falar de assim. sexualidade 2000. É, isso aí. Mas você sabe que depois, lá na hora que eu for falar, vocês vão se assustar. Porque aí, em pleno século XXI, a gente tem tabus e mitos que lá na década de 20 não tinha. Então vai ser bem bacana, assim, conversar. Normalmente, nas minhas palestras, as meninas ficam assim, nossa, como é que pode? Antes era de um jeito, hoje é de outro, né? Tem as vírgulas que a gente deveria literalmente tirar, porque não nos ajuda em nada, né? Uhum. Mas vocês vão gostar. Espero que sim. Se vocês já tiveram palestra, algumas eu consegui ver depois lá no canal, de óleos, de terapia com meditação, terapia. Eu vi que tem umas meninas até com receitas, né? Na cozinha. Tudo que eu vou falar engloba quase todas as palestras que vocês já tiveram aí. São todas A Regina é a nossa Cozinhando com Amor. Ela é que é a batuta da cozinha. Então, e dentro aí de todo o meu projeto e meus estudos sobre sexualidade engloba tudo. Engloba desde a sua alimentação, desde o seu banho, desde a sua vivência, óleo. As pessoas vão perceber que o óleo é muito bom e importante e resolve problemas que muitos medicamentos não resolvem, né? Então, a terapia resolve, né? Nós teremos uma palestra de óleos, Sabrina, na quinta-feira. É a Suzana Justus, ela é de São Paulo, ela é uma jornalista também, trabalhou no mundo corporativo durante muito tempo, mais de 20 anos. Ela trabalhava na Globo com a parte de produção de projetos. E ela entrou nesse universo e largou tudo, apaixonada, e trabalha só com isso. Tem uma rede maravilhosa, chama Flor e Ser, bem legal o grupo dela, e trabalha nessa coisa de trazer realmente a essência do feminino através do óleo. Seja bem-vinda, Andréia Fernandes, tudo bom? Hoje tem umas meninas novas, Gisele eu já vi. São tantas mulheres que tem hora que eu acho que é nova, não é, a hora que não é. Só a foto que é nova aí. Muda a foto, daí a gente já não vê mais o rostinho. Não é? Olha eu aqui. Eu ia falar Gisele, eu falei, ué, cadê? Daí, a hora que eu fui falar, eu vi que era o nome, não, eu falei, não, Gisele não é. Mas o rostinho lá da foto mudou, né? Mudou, né? Até uns anos atrás aí, essa foto. Gisele é nossa parceira lá de Brasília. Se Deus quiser, em breve estaremos a One Time lá em Brasília também, com a Jaque. Eu estive lá agora. Estive agora em Brasília. Visitou o quê? Eu passei bastante, mas eu fui a trabalho. Sim. Eu fui a trabalho e eu faço alguns projetos. Também vou estar com alguns projetos aí agora para 2021. Ai, legal, super legal. Daí conheci bastante, turistei bastante e me apaixonei. As pessoas às vezes falam, Brasília não tem tal coisa. Nossa, eu me apaixonei. Eu sou suspeita para falar, que é muito bom. Eu me apaixonei. Peguei 40 e poucos graus aí, foi bem naqueles dias. Fazia 4 meses de 3 a 4 meses que não chovia, eu vim embora, no outro dia choveu, eu fui levar chuva. Graças a Deus. Porque quando dá seca aí, né, Fih? Só Jesus. Eu já fui 3 vezes para Brasília. Eu fui na minha adolescência com meus pais, aos 15, 16 anos. Depois eu fui na faculdade aos 19.
E depois eu fui com meu marido agora há uns 8 anos atrás. Já fui 3 vezes. Sou apaixonada pela Igreja Dom Bosco. Todo mundo é pela Catedral, eu sou pela Dom Bosco. Os vitrais de lá são lindos, né? Da Dom Bosco. Por incrível que pareça, eu me apaixonei em caminhar ali. Só que eu sou péssima para nome de rua, né? Mas eu caminhei ali na Expressa, ali onde ficam os ministérios. Eu acho aquela paisagem maravilhosa. Na esplanada, é linda ali. Eu gostei, achei sensacional, assim. Tem que visitar o Jardim conheço Botânico. Eu não consegui passear muito, porque como eu fui a trabalho, eu estava ali, né? Eu fui no ministério, e então ali eu passei, só que ali eu passei bastante, ainda bem, porque era o meu sonho conhecer ali. E agora 2021 já volto também. Daí quando eu estiver aí, eu te aviso. Opa, a gente marca, tem um monte de café legal para conhecer aqui. Tem 2 brasiliense, como é que chama quem mora em Brasília? Brasiliense. Brasiliense? Tem 2 brasilienses aí pertinho. Eu tinha uma amiga que morava aí, mas está morando em Portugal. Mudaram agora. É a Andréia Fernandes, é uma fotógrafa, e o Renato, e eles estão morando hoje em Portugal. Foi pra longe. Eu quero estar colocando começar a nossa palestra, que eu sei que tem bastante conteúdo aí que a Sabrina separou pra gente. Eu falei que eu fui escrever um pouquinho do currículo da Sabrina, eu falei, cansei. Ai, capaz! Pode valer, você é administradora, é pedagoga, é economista, trabalha com ambiental, né? E se apaixonou, pelo que eu entendi. Foi buscar essa coisa de cursos, né, de sexualidade, e se apaixonou por esse universo. Mas ela faz karatê também, meninas. É aí presidente, né, da sociedade? Eu sou diretora de Relações Públicas e de Ação Social. Isso. Então, assim, faz karatê, gente, essa mulher é poderosa. Ai, meu Deus! Eu fiquei sem fôlego. Que nem as mulheres brasileiras, né? Nós mulheres brasileiras isso que eu ia falar. Né? Porque eu acho que hoje, né, as mulheres são multi, né? Não, eu, graças a Deus, tenho o privilégio de conhecer cada dia uma mais multi que a outra, e eu falo, meu Deus, eu escolhi ser terapeuta só de mulheres e não errei na escolha. Então, seja bem-vinda, obrigada. Eu sei que você estava aí em várias jornadas, tirou um tempinho para estar conosco. Agradeço imensamente. Eu sei que esse tema, a mulherada vai ficar muito gostoso de falar. Eu trabalho muito com isso, mas daí de forma mais dentro do meu ministério, dentro da igreja, que eu falo que é muito importante trazer essa desmistificação, né? Do sexo sujo, do sexo errado. Eu trabalho muito com os jovenzinhos. Mas é muito gostoso ouvir, eu gosto muito de ouvir. Eu brinco que eu falo muito abertamente sobre sexo. Não tem problema, não tem vergonha, não. Não tem vergonha. É um prazer ter você conosco. Eu acho que esse tema realmente é um tema que precisa ser abordado em qualquer reunião feminina, para que nós venhamos a nos libertar desses tabus, desses medos. E em pleno século XX, como estamos aí, né, ainda existem muitas mulheres, né, que se sentem inferiorizadas ou se sentem complicadas com relação ao sexo. Eu estava conversando com uma amiga que eu falei que hoje, aos 23 anos de casado, eu tenho muito mais a sexualidade muito melhor do que na jovenzinha, né? Porque eu falo que é um aprendizado a cada dia. Obrigada, minha linda, seja bem-vinda. Meninas, eu peço que esse momento a gente feche um pouquinho os microfones para não dar interferência. A Sabrina vai decorrer. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat lá para gente, e no final ela vai abrir aí para dúvidas e bate-papo, tá bom? Seja bem-vinda, fique à vontade, se sinta em casa. Obrigada, Marina. Obrigada, meninas. Então, eu vou me apresentar, né, para vocês entenderem um pouco dessa minha jornada profissional. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina Matos. Eu atuo e sou formada em sexologia, mas eu sou da área da pedagogia.
Como a Marina falou, também eu sou analista ambiental, economista, trabalhei muito com perícia econômica e perícia ambiental. Sempre trabalhei com pessoas, então eu amo trabalhar com pessoas, estar com pessoas. E eu atualmente faço especialização em psicanálise, porque como eu trabalho com as terapias, eu me vi que eu precisava de mais um conteúdo realmente científico para que eu pudesse realmente trazer o melhor para as mulheres. E nessa minha caminhada, eu escolhi trabalhar, como eu falo, eu não trabalho eu trabalho para as mulheres, né? Porque foi uma escolha minha. Eu não faço terapia com homens ou crianças ou adolescentes, só com mulheres, mas palestro para todos os públicos. Eu também sou faixa preta em karatê, né? Eu sou segundo dan. O segundo dan eu tenho 2 faixas pretas dentro do karatê, né? Então eu sou 2 vezes faixa preta. Eu sou muito proativa em relação às mulheres, eu tenho um ativismo muito grande há muitos anos. O meu primeiro curso relacionado à sexualidade e a conhecimentos do corpo foi em 2002, isso já há 18 anos, 19 anos nessa área, que foi sobre o Kama Sutra e a filosofia tântrica, né? Eu sou estudiosa e tenho uma terapia que é em cima do Kama Sutra, e eu explico realmente o que é o Kama Sutra. Hoje aqui nós vamos conversar e eu vou falar que o Kama Sutra não é um livro de posições, não tem nada a ver com livro de posições, isso é algo bem errôneo que é vendido comercialmente, né? Até porque existem 560 e poucas posições. Se a gente for tentar fazer todas, a gente vai... a gente vai cansar e vai sofrer. E tem algumas ali que realmente elas não foram feitas para você fazer no coito, né, no ato sexual. Elas são realmente posições para um conhecimento do corpo. Então, por isso que eu gosto de explicar bastante sobre o Kama Sutra também. A filosofia tântrica é algo que eu levo para a minha vida desde sempre, desde novinha. Como a Marina falou ali que ela está com 23 anos, eu também estou com 23 anos, Marina, de casada. E desde lá atrás eu já estudava isso, e o meu marido também gosta, então a gente acabou se encontrando e se achando. E por isso que eu não tenho problema algum de falar sobre essas questões. Eu falo de uma maneira diferente. Por que eu falo de uma maneira diferente? Porque eu não uso termos, como posso dizer, realmente que não sejam os termos científicos, a coisa bonita, sabe? Porque o sexo, ele se tornou algo deserotizado, ele se tornou algo, assim, com um teor, vamos dizer, eu não gosto de usar a palavra sujo, mas um teor de algo assim, de pecado, de errado, porque as pessoas começaram a vulgarizar o ato sexual, né? Elas começaram a transformar um ato que é tão, na realidade, bonito e sensível em algo realmente pecaminoso, né? Vamos usar essa palavra assim. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para todas as pessoas é: eu não uso termos fofos e acho que ninguém deveria usar, e nem termos vulgares. Por exemplo, nós temos o coração, que se chama coração, nós temos o pulmão, que se chama pulmão, e nós temos a vagina, que se chama vagina. Então não tem por que falar que é a florzinha, que é a perereca, que é a bonitinha, é vagina, né? Já começa a criar tabus e mitos, quando lá atrás a gente vai ensinando as meninas a dar nomezinhos bonitinhos para algo que tem nome e que não é um palavrão, né? E o pênis também, né? O nome dele é pênis, ele é um órgão. Certo? Então não tem por que colocar outros nomes. Então é aí já que a gente vai caminhando, colocando, mistificando esses órgãos e transformando eles em algo que vai gerar preconceito, enfim. Então eu não uso esses termos. Outro termo também que eu não gosto, meninas, de usar, e eu falo que se complica ao invés de deixar tudo mais simples, que é clitóris. Todo mundo fala clítoris, né? Clítoris, para mim, gente, é um carro novo, um carro lançamento novo, câmbio automático e, sei lá, 2021. Não, é clitóris, tira o acento, porque é muito mais fácil. Eu atendo muitas mulheres que elas perguntam para mim, e já participei de muitas palestras, que elas me perguntam se clitóris e clítoris é a mesma coisa. Ou o que é o clítoris. Né? Então eu prefiro descomplicar, então eu sempre uso clitóris.
Né? Eu falo, então, porque às vezes a pessoa que não tem informação, ela fica com vergonha de falar, né? Ah, eu não sei falar a palavra. Então eu vou lá e falo por ela. Eu falo, não, é clitóris mesmo. Pode usar a palavra clitóris. Tudo que é vídeo, tudo que é entrevista que eu dei no meu programa, eu sempre coloquei clitóris. Eu faço questão de falar isso. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade, medo e preconceito. O que essas 3 palavras têm a ver? Primeiramente, eu gosto de deixar bem claro para todo mundo, né, que sexo é uma coisa, sexo como coito, ato sexual é uma coisa, sexualidade é outra bem diferente, certo? O que é sexualidade? Sexualidade, eu gosto de brincar que é quase sinônimo de respeito e amor. Por quê? Porque sexualidade é o entendimento que você tem que ter do seu corpo, né? Então, quando você entende o seu corpo, você passa a respeitar o seu corpo. Quando você entende o seu corpo, quando você agrada o seu corpo, quando você faz com que o seu corpo se sinta bem, é um ato de amor. Então, sexualidade é quase que um sinônimo de respeito e amor. E sexo, nesse contexto de sexualidade, é literalmente coito, ato sexual. É literalmente, nesse ponto que as pessoas confundem, é a penetração. Até porque ato sexual não está intrínseco em penetração, né? Ato sexual é tudo, né? A suposta preliminar, que também não deveria ser considerada preliminar, porque o começo, todo o enredo que acontece antes da penetração é o tudo. Né? O toque, a massagem, o abraço, o beijo, tudo isso já faz parte do ato sexual. Né? E as pessoas vinculam o ato sexual, o coito, apenas à penetração, o que é um erro, né? Eu trabalho muito isso, explicando que esse entendimento do corpo, esse respeito, essa aceitação, todo esse enredo que existe antes, essa suposta preliminar, é a grandiosidade de tudo, né? Existem muitas mulheres que aprendem a conhecer o seu corpo, que elas têm um orgasmo muito antes de ocorrer uma penetração. Às vezes nem ocorre, né? Quando elas passam a ter um entendimento muito grande com o seu par, os dois chegam a um orgasmo sem haver uma penetração. E isso, nossa, né? Então, isso é algo que é bem bacana dentro da sexualidade, a gente aprender a conhecer, a respeitar o nosso corpo e desvincular que ato sexual é penetração. Né? É claro que, né, que todo o enredo provocar e ocorrer uma situação e de repente ocorrer a penetração vai ser muito mais gostoso também, né? Eu até brinco muito que ato sexual sem prazer é autoflagelação, né? Porque nem a mulher ela tem que entender e compreender que ela realmente tem que estar com o desejo de ter o ato sexual. Caso contrário, é autoflagelação, né? Porque você está ali agradando o outro e se desagradando, né? Então você está agradando o outro e agredindo a você. Se você se agride, você não se ama. Se você se agride, você não se respeita. Se você se agride, é porque você não entende o seu corpo, você não entende a sua sexualidade, tá? Eu gosto muito de colocar assim, aqui a questão do medo e do preconceito, né? Porque agora a gente fechou a temporada, volta só em 2021, que era o programa Sem Medo Nem Preconceito, onde cada dia eu falava sobre um tema. E eu sempre falava que o medo, ele pode ser preventivo ou privativo. E que o medo pode gerar preconceito e que muitas vezes o preconceito gera medo. Então eu gosto de deixar bem explicado. Então vamos lá. O medo, ele pode ser preventivo e esse medo é bom. Esse medo a gente não deve perder, né? Porque o medo, por exemplo, eu até vou falar de uma coisa aqui que é muito normal e as mulheres me perguntam, eu já vou direto nesse ponto. Muitas mulheres têm medo, por exemplo, de uma prática sexual que é o sexo anal, porque elas se preocupam muito que vai machucar, vai doer. Eu acho que esse medo ele é preventivo caso ela já tenha feito uma prática e essa prática não foi confortável, né? Então ela está sendo preventiva em relação a não se agredir. Né? Porque para algumas, não é todas, assim, somos seres semelhantes, não iguais. Então uma prática, por exemplo, de um sexo anal não é igual de uma mulher para outra,
né? Cada uma tem uma sensibilidade diferente, cada uma tem um relaxamento diferente, e para uma prática como essa, a gente precisa ter um total relaxamento, uma total confiança no par, né? Tem que ser um ato, para algumas tem que ser um ato um pouco mais devagar, para outras não tem problema, né? Então, nessa situação, caso a pessoa tenha medo, caso ela tenha sentido uma dor, caso ela não queira, é um medo preventivo, certo? Agora existem outras, de repente, que nunca fizeram, por consequência de que realmente escutaram os mitos em cima desse ato, né? E elas, não vou, hipótese alguma. Mas não porque elas não têm vontade, e sim porque elas acham que vai ser algo muito complexo. Então, esse medo é um medo privativo, que de repente pode ser que elas tenham um orgasmo absurdo, um prazer intenso numa penetração anal, mas por consequência de todos os mitos, tabus e até talvez por consequência de um preconceito, esse medo vai privar elas desse ato, né? Outra comparação que eu gosto de fazer muito é o medo preventivo em relação à nossa vida social, né? Quando existem muitas situações, por exemplo, você não vai sair na rua à noite, você não vai, de repente, quem tem filho pequeno, vai andar com seu filho sem o cinto de segurança, ou vai não colocar ele na cadeirinha. Esse é um medo preventivo, certo? E um medo privativo é o medo, por exemplo, de muitas mulheres que me buscam dizendo que elas não querem se apaixonar, não querem ter um relacionamento porque elas estão se preservando, né? Não quero me apaixonar porque eu vou evitar de sofrer. Elas não estão, na realidade, elas estão se privando do amor, né? Porque talvez elas não tenham tido o entendimento do que realmente é o amor, do que é esse entendimento do corpo delas. Porque outra coisa que eu acho bacana disso, que eu gosto muito de falar, é que amor e sexo são duas coisas diferentes, né? Nós somos educadas como, né? As mulheres foram educadas aí no percorrer da nossa história que mulher só tem que casar virgem, não pode ter 1, 2, 3, 4, não pode fazer sexo com 1, 2, 3 ou 4 pessoas na vida, que isso, infelizmente, também é o que ainda é levado como informação para as nossas meninas, né, para as nossas adolescentes. Porque, não, você só pode ter relação sexual quando você casar, com o amor da tua vida. Então, a gente acaba ensinando que ela só vai poder fazer sexo com uma pessoa que ela ame. Só que, de repente, essa mulher vai lá e tem a relação sexual com o homem que ela ama e é muito ruim, né? Então, ela associa que sexo é ruim, porque a pessoa que ela ama fez um sexo ruim, né? Então, e acontece muito disso. Então, as mulheres vêm até mim, às vezes, e me buscam porque ela ama aquele homem, ela é desesperada por ele, mas o sexo com ele é muito ruim. Elas ficam, daí que eu explico para elas que, então, vamos aprender a conhecer o seu corpo, vamos aprender a relaxar, você vai aprender a ter prazer apenas de pensar no seu corpo, né? Para que daí você leve isso para o seu par, para que você faça com que o seu par que você tanto ame te dê um prazer que você espera, te proporcione um sexo bom e gostoso, né? Porque eu já tive casos que ela se separou, sofria porque o sexo era muito ruim, mas ela amava aquele homem. E depois ela teve um outro momento sexual que foi incrível, e ela não conseguia mais realmente ter relação sexual com o amor da vida dela, mas aí ela fez todo o processo, o entendimento do seu corpo, levou para ele. Ele também foi uma pessoa que aceitou bem, né? Porque os homens, às vezes, têm a dificuldade de aceitar, né? Quando é feita essa colocação. Porque os homens também foram ensinados erroneamente que o simples fato do pênis estar ereto e ele ejacular é orgasmo, né? Infelizmente, os homens foram ensinados também errado, né? Porque ejaculação não é sinônimo de orgasmo, né? Existem muitos homens que têm orgasmos absurdos e nem têm ereção, né? A ereção às vezes acontece, ele ejacula e ele continua tendo orgasmo, mas são várias maneiras de se ter orgasmo, né? E então aqui continuando. Então a gente tem que também tirar essa junção de amor e sexo,
né? Sexo, literalmente, é bacana depois que a gente conhece o corpo, que a gente respeita, que a gente aceita, é a gente levar o sexo como, eu até brinco, como uma atividade física, como uma atividade de lazer, né? Você ter uma atividade de lazer, você realmente fazer porque você quer se sentir bem, você quer estar bem, você quer ficar feliz, porque o ato sexual, quando ele é feito com essa vontade de como se fosse uma atividade física, ele te dá um prazer muito maior, né? Ele te traz uma libertação, na realidade, um relaxamento em excesso, né? Igual muito se fala em tipos de orgasmo. Não existe tipos de orgasmo, existe níveis de orgasmo, né? O orgasmo ele é um só que ele existe níveis, né? Muito no Tantra mesmo, muito se fala do oceano orgástico, né? Que passa por todo o corpo, mas é porque existem os níveis. Mas não que você vai ter o tipo A, tipo B, tipo C, não. Você vai ter uma intensidade maior, então são os níveis, né? Se é maior, se é menor esse orgasmo. Outra coisa também que muito me buscam para perguntar, porque é um medo às vezes delas não estarem conseguindo atingir o orgasmo, o prazer, aonde fica o ponto A, Sabrina? Onde fica o ponto U, o ponto G? Gente, esqueçam pontos. Não se prendam em pontos. Você não tem que focar o corpo em ponto A, ponto G, ponto B, enfim. Foque o corpo no corpo. Foque em pontos erógenos, porque cada uma tem um. Tem mulheres que têm orgasmos e elas têm assim, uma elevação no prazer do simples toque na cintura. Tem outras que têm um toque nas nádegas, nos seios, ou seja, nem sempre está vinculado ao órgão sexual, muito menos ao clitóris. Né? Então eu sempre falo, esqueçam ponto isso, ponto aquilo. Ai, não, mas fulana disse que eu tenho que conhecer o meu ponto G. Mas o ponto G é o ponto que mais te dá prazer. E não é especificamente aquele ponto que ensinam pra gente que fica aqui, né? Porque nós somos anatômicas. Cada mulher, o seu dedo encaixa o seu ponto G dentro do seu canal vaginal. Certo? Esse dedo é mentira, isso não existe, é esse dedo aqui. Então você encaixa ele meio assim, ele vai chegar nos 3 anéisinhos que tem ali, 3 ondinhas que a gente tem dentro da vagina, que supostamente é o ponto G das mulheres, né? O que foi ensinado. Tem mulheres que não sentem nada ali. Por quê? Porque o ponto G dela é em outro lugar. Né? Tem mulheres que têm, quando você entende, você respeita e você aceita o teu corpo, você começa a perceber que é muito mais gostoso, você não precisa mais se preocupar, você tem mais liberdade de conversar com o seu par, você tem mais liberdade de dizer se tá bom, se tá ruim, e ele também vai ficar animado, porque daí de repente vocês podem estar num lugar público, ele vai vir te abraçar e aquilo vai te deixar alegre, feliz, e os homens percebem isso, né, quando a mulher se movimenta assim, e ele não precisou encostar em nenhum órgão sexual seu, certo? Ele só te abraçou, ele só pegou no teu corpo. Eu falo muito que aquilo que as pessoas acham, muitos falam, não, isso aí é frescura, é balela, que é o romantismo, ele é um ativador da sexualidade, entendeu? É isso que nós temos que trazer novamente. Que romantismo que eu digo? Por exemplo, lembra que eu falei lá aqui no começo da suposta preliminar? Na realidade, um jantar, né? Você vai jantar, você conversa, uma conversa agradável, as pessoas se tocam na mão, isso já é uma preliminar. Isso já é algo sedutor, isso já é algo que mexe com a tua sexualidade. E isso é romantismo. E isso é bom, é gostoso, isso é respeito, é sexualidade, é amor. E está ligado ao quê? Está ligado ao toque. Certo? Eu trabalho, eu vou falar aqui de 2 trabalhos que eu faço, que é o trabalho dos 5 sentidos, que é a interação cognitiva através dos 5 sentidos, que é uma das terapias que eu trabalho, e a verdadeira essência do Kama Sutra. A questão da terapia dos 5 sentidos, eu trabalho mostrando para as mulheres que vocês têm que ativar a sua sexualidade através dos 5 sentidos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente olfativa. Tanto é que eu amo cheiro, eu para tomar banho eu acendo velas, eu acendo incensos,
Eu até agora comprei um furô para o meu filho, onde eu coloco chá de camomila, porque ele ama. Eu até falei para ele que ele ia se afogar esses dias, porque ele ficou tão relaxado no furô que ele estava deitando e dormindo lá. Porque ele falou, meu Deus, mas que coisa maravilhosa. Eu falei, mas claro que é maravilhoso. Então, por quê? Porque o cheiro é uma coisa que me relaxa. E muitas pessoas são olfativas. Né? A questão que vocês falaram do óleo, né? Eu sempre indico óleos, né? Eu uso vários, para que você ative dois dos teus sentidos, que é o olfato e o tato. Né? Então você ativa e é muito gostoso na realidade. Você tem que aprender a não só gostar de receber o toque, como gostar de praticar o toque. Né? Então você tem que sentir prazer em tocar o seu par. Entendeu? Então, o entendimento da sexualidade é isso, você sentir o prazer de dar e fazer o toque, de sentir, né, de sentir o aroma. Você tem pessoas que são muito auditivas, então elas gostam de repente, escutar uma música, o som de cachoeira, o som de pássaros, isso é muito terapêutico, porém também é um ativador da sexualidade, até porque a ativação da sexualidade é uma terapia. Tem pessoas que são visuais, né? Elas gostam de estar num ambiente que agrade, né? Então eu sempre falo, não economize quando você for decorar o seu quarto, entendeu? Não coloque a cortina que você acha linda, compre o lençol que você acha maravilhoso, da cor que você gosta, compre almofadas do jeito que você gosta, faça com que a sua casa seja do jeito que te agrada. E a tua casa não tem que agradar as outras pessoas. A tua casa tem que agradar a você, ao seu par, no caso quem tem filho, a você, seu par e seus, né, e os filhos ou filho. Então, e as pessoas começaram a deixar isso de lado, né? As pessoas começaram a minha casa tem que ser assim, né? Porque as pessoas vão chegar aqui, vão ver isso e aquilo. A minha casa, a decoração da minha casa é anos 50. Eu tenho a minha casa toda. Você entra quase que num museu quando você entra na minha casa. No meu banheiro eu tenho velas, né, incenso, eu coloco música, eu coloco mantra para eu tomar banho. Até meu filho mesmo, Sabrina, coisas para você, né? Às vezes eu sou arquiteta por formação, então assim, normalmente se arruma todas as salas e o quarto do casal é o último a ser arrumado. Deixa sempre para depois, né? Às vezes até arruma o filho antes, porque tá naquela fase de crescimento, tá com a caminha que não dá. E você deixa o teu quarto, que é aquele espaço onde realmente você tem o teu descanso, que tem o seu momento ali de prazer com o teu parceiro, o lençol melhor, né? Uma coisa sempre para depois, né? A gente sempre se coloca, a mulher sempre se coloca muitas vezes em segundo plano, né? É verdade. E é uma coisa assim que eu falo, por isso que eu falo, para ativar a sexualidade é muito fácil. Só que é claro que é uma prática diária, né? Não é algo que você vai deixar, hoje eu fiz, daí depois vai esquecendo, né? E o banho é o maior momento de ativação da sexualidade, é o maior momento do entendimento que você vai ter do seu corpo, do seu eu, porque o que acontece? Você está no chuveiro, você tem que comprar e usar o shampoo que você gosta do cheiro. Eu falo muito que eu gosto de sabonete em barra, porque ele faz, no meu caso, ele faz uma fricção, né, na pele. Eu gosto até daqueles que com grãos, né? Porque aquela fricção é uma coisa que eu gosto, né? O sabonete também eu escolho a dedo. Então, às vezes, eu já reparei que às vezes, as mulheres fazem isso, às vezes. Meu Deus, esse sabonete custa R$4,89. Que sabonete caro. Só que daí a gente compra uma bolsa de R$200, né? E a bolsa, vai agradar, vai me deixar feliz, ok. Mas o sabonete também vai me fazer bem. Vai me trazer uma felicidade, vai me trazer um relaxamento, né? Porque ali no banho você vai estar lá, você usa o shampoo que você gosta, você usa o sabonete que você gosta, a água vai escorrer pelo teu corpo e a água é um ativador dos nossos pontos erógenos. No caso, se você colocar uma vela ali que tem um aroma, e a vela, ela é algo que para muitas pessoas ela é ativadora, né? Um incenso. Hoje todo mundo tem celular, né? Então você pode ali colocar uma música que você goste, um mantra, né? Então vocês viram que são pequenas coisas que
a gente pode fazer para começar a ativar a sexualidade, para que a gente comece a entender realmente o que é prazer. Sabrina, daí muitas me falam assim, tá, mas eu vou fazer tudo isso, e aonde que eu chego no orgasmo? Aonde que eu chego no ato sexual gostoso? Se você não conhecer o teu corpo perfeitamente, você nunca vai chegar no prazer, você nunca vai chegar no sexo gostoso. Por quê? Porque você tem que primeiro conhecer, porque assim, a gente cobra muito do outro aquilo que nem a gente sabe, né? As mulheres muito, os homens têm que conhecer o corpo das mulheres. Ok, mas as mulheres conhecem o seu próprio corpo? Né? Então, como é que eu vou cobrar do outro aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço? Né? E as mulheres também têm que deixar de ter um medo, agora a gente volta ali no medo, de pedir, no medo de falar que ela gosta que toque ela em tal lugar. Então, as mulheres têm que deixar esse medo de lado. E muitas mulheres não é medo, é preconceito. Muitas mulheres acham que, porque elas foram educadas, ou por questão de religião, ou por questão de alguma ideologia, não, mas eu não posso falar para o meu marido ou para o meu par que eu gosto de ser tocada aqui e ali. Né? Isso é um preconceito, não é um medo. Tem muitas que têm isso. Então a gente tem que levar, é isso que eu tento levar, na maioria das vezes eu consigo, graças a Deus, graças ao universo, e eu peço que todas que sempre conseguem compreender bem, levem essa informação também, né? Então, é um momento que para muitos é pequeno, mas que eu acho que é um momento grandioso, que é o momento do banho. No momento de trabalho também, sempre colocar aromas quando você está trabalhando, porque o prazer, ele também é um só, né? Só que ele ativa alguns pontos no nosso corpo. Então, quando você está feliz, é uma ativação do prazer. Então, se você está trabalhando e fica feliz, você está tendo prazer. Então, você já está alimentando o seu prazer. Então, você vai chegar em casa, ou quem já está trabalhando em home office, você vai estar disposta, você vai estar feliz, você vai estar bem, você vai estar com prazer. Então, a gente tem que fazer todas essas questões, a gente tem que fazer a todo momento, né? Sabrina, poxa, mas a todo momento... É que no começo parece difícil, mas depois que você cria o hábito, você não consegue viver mais sem. Você não consegue mais tomar banho sem acender um incenso, ou acender uma vela, ou de repente, quem tiver um ofurô ou uma banheira, colocar chá, né? Eu amo tomar banho com chá de camomila, chá de alecrim, eu adoro cheiro de alecrim, tem gente que não gosta, eu amo o cheiro de alecrim. Então isso vai começando a se tornar algo... O meu filho chega pra mim e sempre fala, mãe, queria tomar um banho de ervas, daí eu vou lá preparar um chá para dar banho nele. Então é algo que você vai, de repente, já vai levando... Vai criando o hábito e esse hábito vai ativando você, né? Porque assim, se alguém falar para você que você vai ativar a tua sexualidade em uma semana, em um mês, eu falo que infelizmente não. Porque a sexualidade ela é quase que infinita. Na realidade é infinita, porque você sempre vai ter prazeres diferentes, você vai sempre ter entendimentos diferentes, sabedorias e aprendizados diferentes. Mas ela não é tão rápida assim para você começar a entender, né? Porque daí tem dias que você vai receber um pedido do seu corpo e você não vai entender. Daí depois você vai entender esse pedido, mas daí o teu corpo vai mandar outra mensagem. Entendeu? Então, assim, é aos poucos que você vai conseguindo ter esse entendimento, né? Essa descoberta. Então, a importância da mulher se conhecer, da mulher se tocar. Outro detalhe também que as pessoas muito me buscam é a questão da masturbação, né? As mulheres, elas têm esse preconceito, né? De se tocar, se masturbar, né? E erroneamente ensinam para as meninas que isso também não pode, né? O que a gente deve ensinar, né, para as meninas e as mulheres também que não fazem essa prática é assim que existem, claro, as meninas, né, por questão da virgindade, não introduzirem objetos na vagina, né? As mulheres já não tem problema de introduzirem objetos específicos, né, menina? Objetos que sejam para essa finalidade mesmo. E a masturbação, ela não está vinculada também à penetração de algum objeto. Existem hoje massageadores de clitóris, sugadores, que em menos de 30 segundos a mulher tem um orgasmo e tem mesmo.
Se a mulher fizer o uso de alguns sugadores e ela estiver em pé, ela tem um orgasmo tão forte que as pernas tremem e ela não consegue sustentar o corpo na perna e ela cai de joelho. Então, se alguém for testar, testa deitada ou sentada. Então, hoje tem massageador, tem sugador, tem estimulador, que eles são diferentes, né? Tem formatos, diversos formatos. Eu sou especialista em acessórios também. Digo que acessórios, todos eles funcionam mesmo. O que não funciona muito são assim, aqueles creminhos tipo, esse vai gelar, esquentar, vai vibrar, vai te trazer um prazer inesquecível. Não. Né? Para algumas pessoas, dependendo da situação, do momento que esteja tendo a ocorrência do ato sexual, pode ser que sim. Mas, na maioria dos casos, muitas mulheres, eu vejo, às vezes, toda empolgada, vão no sex shopping, compram várias coisas, chegam em casa, usam. Puxa, mas não aconteceu nada. Foi legal, mas não foi aquela coisa maravilhosa. E acabam ficando com mais trauma, mais receio e mais decepcionadas. Então, assim, produtos assim, esses cremes, essas coisas, a maioria não funciona não, tá? O que funciona, até voltando ali do óleo, o óleo ele funciona porque ele é um ativador dos 5 sentidos. Então, ele tem todo um conjunto de benefícios, né? Mas aqueles produtos, às vezes, esses que é específico para regiões ali de vibrar, esquentar, esfriar, alguns que é com pimenta para arder e tal, a Sabrina, função dá deles até licença. tem uma função, claro. Eu não sei se é só o meu, mas eu não tô Oi? conseguindo te ouvir. Eu tô ouvindo bem, Andréia. Nossa, o meu Você tá bem nítido. entra e sai de volta, que às vezes é o Meet, ele faz isso. A Tatiana também falou que está conseguindo ouvir. Mas depois fica gravado, né, Marina? Fica, mas tenta entrar de novo, Andréia. Sai e entra de novo pelo link. Vamos ver se melhora. Então, vou continuar então, Marina. Pode continuar. Então essa é bacana assim. Então vocês viram que na realidade, quando as pessoas até me perguntam muito assim, você é sexólogo, você fala sobre sexo, você ensina? Não, eu não falo sobre sexo, eu falo sexólogos, eles tratam questões relacionadas à sexualidade. Sexo é algo que você aprende sozinho, na realidade, né? Posições sexuais é algo que é muito de cada um. Né? Por isso que eu brinquei até lá que o Kama Sutra não é um livro de posições, porque somos seres semelhantes e nem todas as posições agradam a todos, né? E às vezes, muitas situações, eu até brinco, muitas situações, as posições mais simples são as posições que mais trazem prazer, quando você aprende a conhecer o corpo, quando você aprende a aceitar, quando você aprende a pedir para o seu par, quando você aprende a escutar os pedidos do seu par, né? Igual voltando lá na questão que eu tinha falado de repente do sexo anal, do sexo oral, que para algumas pessoas, para algumas mulheres às vezes é um pouco mais difícil por questão de medo ou de preconceito. A mulher tem que aprender a gostar dessas ações. Né? Desses atos, ela tem que sentir prazer nesses atos para que daí seja bacana, né? As mulheres, elas muito têm também o tabu da questão do sexo oral, se é certo ou errado, que ocorre ejaculação na boca. Gente, o meu certo pode ser o seu errado e o seu certo pode ser o meu errado. Então é de cada um. Né? Realmente é de cada pessoa, o que tem que haver entendimento é entre o par, né? Por isso que eu brinco, o que acontece entre 4 paredes é do par, né? Então se aquilo te agrada ou não, só cabe a você e ao seu par decidir se aquilo é bacana ou não para vocês, né? Então, por isso que às vezes muitas pessoas têm vontade, mas
porque ela é reprimida e ela tem muita vontade, ela julga aquilo e torna aquilo um preconceito. Eu atendo muitas situações assim também, que as pessoas vêm atrás de mim e falam e se abrem dizendo que ela sempre criticou, sempre falou que aquilo era um absurdo, mas era o que ela mais tinha vontade de fazer. E que ela tinha medo, porque a vida inteira ela falou isso para o par dela, e agora ela tinha medo de dizer que ela sempre quis fazer aquilo. Outras situações de medo, porque o seu par falava que aquilo era coisa de mulher, da vida, enfim, e ela tinha medo. Né? Então o bacana é sempre conversar, até porque, gente, pelo amor de Deus, eu até brinco às vezes quando as pessoas falam, eu fui palestrar para alguns adolescentes esses tempos, o ano passado. Daí 180 adolescentes de 15 a 20 anos, e eles, daí lá na conversa, um deles falou, não sei o porquê que a gente entrou no assunto, não lembro agora, que haviam chamado uma menina de piranha, esses termos, né? Porque a menina tinha namorado um e depois namorado outro. Daí eu perguntei pro menino assim, você tem mãe? Daí ele falou, tenho. Daí eu falei, a sua mãe acho que faz sexo, né? Daí ele faz. Daí eu falei, e porque sua mãe faz sexo, você chama ela de piranha? Daí ele, não. Daí eu falei, você tem irmã? Ele, tenho. É mais velha que você? Daí ele falou, é. Daí eu falei, a sua irmã faz? Daí ele faz. Daí eu falei, você chama ela de piranha? A sua amiga, a sua tia? Daí ele olhou para mim e eu falei, pois é. Não tem, esses termos também a gente tem que tirar da cabeça. E as mulheres têm muito isso. Eu atendo muita mulher que elas têm muito disso, de criticar a outra, só que a crítica é em cima daquilo que ela tem vontade. Mas porque ela recebeu uma educação daquele jeito, ela não consegue se desprender. Né? E isso afeta muito a sexualidade, isso afeta muito a vida do casal, isso afeta muito a vida dela, né? E tem mulheres, às vezes, que não conseguem se libertar de jeito nenhum, é difícil, é complicado, e por uma coisa que talvez se ela parasse, quisesse, ela conseguiria. Mas elas não querem, elas lutam e relutam para não se libertar daquilo, né? Eu sempre falo muito, eu faço muitos projetos sobre sororidade, né? Eu brinco que as pessoas, elas têm que aprender e entender ainda o que é a sororidade. E sororidade é algo que caminha com a sexualidade. Porque a sororidade é literalmente o apoio e o entendimento, né? Então, se eu não entendo, eu não critico. Mesmo que eu não entenda, eu não critico. Isso é sororidade. Porque nem todo mundo é obrigado a entender tudo. Mas a pessoa tem que saber que ela não precisa criticar, que ela não precisa escrachar, né? Que ela não precisa criar um monstro em algo que não existe, né? Eu tenho um projeto, meninas, também, que se chama Divas das Artes Marciais, que é um projeto que eu quis juntar todas as mulheres das artes marciais para que juntas essas mulheres levem esse amor, essa sororidade, essa parceria, essa ajuda para outras mulheres e para a sociedade em geral. Não existe, porque dentro das artes marciais existe um problema muito grande, que o karatê tal não gosta do karatê X, que não gosta do judô, que não gosta do jiu-jitsu, que não gosta do muay thai. E eu não acredito nisso. Eu acredito que não interessa, todo mundo tem que se gostar, e eu fiz e criei o grupo. E eu acho que todo mundo tem que gostar de todo mundo. Vamos embora misturar todo mundo junto, né, Sabrina? Misturado, que é o brasileiro mais misturado. Eu sou do judô, eu vim do judô e realmente, né, tem aquela coisa, não, o judô que é o certo, não, o karatê não é bom, não, o jiu-jitsu é o melhor. A gente tem umas besteiras assim, né, porque tal coisa que é o certo, né, que é o mais certo. E a mulher tem muito disso também, né, você estava falando da sororidade, a gente trabalha muito isso na questão do Woman Time, somos diferentes, né, então cada um tem um posicionamento diferente. Então isso é uma coisa que afeta muito a sexualidade. Tanto que eu falo para as pessoas, a gente não tem que aprender, né? Eu falo assim, nós não temos que aprender a fazer sexo, porque o sexo ele vai acontecer e bem gostoso. A gente tem que aprender a conhecer e respeitar o nosso corpo. Daí o restante é absurdo, né? Uma coisa assim, eu brinco até, o banho, gente, eu falo muito de banho, gente, porque eu amo, eu morro de medo do mar, eu morro de medo de nadar, mas eu amo água. Então, o banho ele é sensacional. Você ama Ou aonde der pé pra mim, né? Onde ficar rasinho.
Depois, só para te avisar, tem uma pessoinha que abriu, acho que quer fazer uma pergunta. Quando você quiser liberar, você me avisa, tá bom? Nós estamos pode liberar, Marina, pode liberar. Tá? Pode, Tá sem pode áudio, Rê, seu áudio está fechado. Eu levantei a mão para comentar que quando eu lecionava, eu fiz parte de um programa que chamava PEAS, Programa de Educação Afetivo Sexual, e a gente trabalhava com os alunos desde a quinta série, né, que eles chamam de sexto ano hoje, ao ensino médio. E foi de grande valia trabalhar tudo isso com as crianças, porque muitas vezes eram crianças que eram até violentadas em casa. Sim. E não sabiam que estavam sendo violentadas. E teve casos também de meninas que começaram a se conhecer sexualmente e deixaram de ter as tais piranhas na rua, entendeu? Então, isso foi muito importante. Esse programa e tudo assim, então foi legal você ter tocado nessa questão aí da afetividade, da questão do respeito, porque é por aí que tudo começa mesmo, quando a pessoa se conhece, ela se valoriza, porque até então eu me lembro das minhas alunas, assim, eu fiquei até assim, morrendo de dó, falando assim, nossa, eu pensava que carnaval era só para sair para transar, elas não tinham outra ideia, assim, aproveitar sem ter que usar o corpo, né? Então, é muito importante isso, e durante esse processo, até as professoras também aprenderam muito, né? Que a gente fazia várias dinâmicas. Então, assim, todas essas falas que você colocou aí, eram todas as coisas que a gente realmente falava, e muitas pessoas, assim, eu também sou de falar bem claramente a respeito dessas coisas, e as pessoas ficavam um pouco assustadas, né? Sobre isso. É tão normal, né? O sexo, né? Quando a gente fala em si, é um ato tão normal e normalmente é tão desprestigiado, principalmente pela classe masculina, né? Que abusam, né? Usam e abusam dessa palavra e das mulheres. Então era isso que eu queria falar. Então, eu vou até continuar aqui pegando o teu gancho. Uma coisa que eu bato muito na tecla, ai gente, às vezes eu tenho que me controlar, porque às vezes eu estou num lugar e eu escuto a pessoa falar, ai meu Deus, não vou me meter, eu vou ficar quieta. Porque quando eu vejo uma mulher criticar outra mulher, ou quando eu estou num grupo e de repente ela, não, mas aquela lá, ela já saiu com 2, 3, deu. Mas, gente, qual que é o problema? Ou, né, esses dias eu estava num grupo, não sei por que eu fui parar nesse grupo. Eu até saí, eu falei para meu marido, ai amor, eu vou sair porque era um grupo que falava assim, eu queria deixar bem claro aqui para as vagabundas que o meu marido tem dona e que não sei o quê. Daí uma outra conversou, ai amiga, e daí ele parou de te trair já? Daí eu parei para pensar. Eu acho que ela devia dar, pega e uma chacoalhada nele, né? Daí eu pensei assim, eu falei, gente, esse que é o erro da mulher, é julgar e colocar a culpa na outra mulher, né? Quando a mulher começar a compreender que a gente tem que literalmente se apoiar, e mesmo as que às vezes provocam alguma questão que a gente julga errado, talvez seja falta de alguém levar a informação, de alguém ajudá-la a entender, de alguém ajudá-la, mas não criticar, chegar já batendo, chegar já toda agressiva, né? Então eu sempre tento levar tudo isso, né? Por isso que eu brinquei que às vezes eu tô no lugar e eu escuto, eu falo, eu não vou me meter porque senão vão brigar comigo, porque eu quero falar, né? E tem gente que fala, não quero saber. Eu falo, não, mas tem que conversar, tem que explicar. E esse da escola, eu sou pedagoga também, eu trabalhei bastante em escola e eu verificava que tinha muita dificuldade, né, dentro das escolas, o despreparo de algumas professoras, na realidade a grande maioria, né, de conversar sobre educação sexual, né. Na verdade, a gente não tem uma sociedade que conversa sobre sexualidade, né, Sabrina? E eu falo assim, infelizmente os nossos jovens acabam aprendendo aonde? Dentro de uma internet, que daí eles aprendem o que a internet fornece. Né? Eu lembro
Eu lembro quando o meu filho era novo e eu fui conversar com ele. Ele foi lá para a internet, né? Já baixou lá, perguntou. Eu fui falar sobre o corpo. Ele começou naquela fase de acordar, às vezes, né? Com ejaculação, os hormônios a mil. E daí expliquei tudo para ele. E eu lembro que depois, eu volta e meia, eu dava essa fase ainda, eu dava uma olhada nos históricos, nas coisas dele, né? Para ficar meio de olho. Não era para ver se não estava entrando em site que não era adequado para a idade dele, um certo controle. E daí ele foi procurar para saber se aquilo que eu estava falando era verdade mesmo, né? Então, vai para o tio Google, né? E se você... Eu trabalhei num projeto muito joia de jovens que chama Tudo Muda Quando Você Muda, que era para levar essa informação de várias áreas, né? E eu falava sobre sexualidade. E daí eu brincava que eu começava falando com os jovens de escola públicas e particulares, que é um conceito errado, que as pessoas acham que sexo não é de Deus, né? Eu falava, você sabia que sexo é de Deus? Foi a primeira instrução que Deus deu para o homem e para a mulher. Vão, procriem, né? Como é que vocês acham? Povoem, né, essa terra. Eu falei, como é que vocês acham que eles iam povoar? Vão fazer outro bonequinho de barro para Deus cobrar o espírito ali voltar? Nem a mulher foi feita dessa vez, foi só a humanidade que foi feita do barro. Depois ele dividiu aquilo que já estava criado, né? Então é bem isso, assim, é tirar esse conceito de que é o errado, né? Tira a mão daí, que aí não põe a mão aí, criança, que aí é sujo, ou que aí não é lugar de pôr a mão. A gente tem muito... Eu mesmo sou de uma geração que, mesmo tendo instrução, eu não conversava com meus pais a respeito de sexualidade, né? Isso também é um erro que a gente traz, mas eu vejo que hoje ainda tem muito, sabe? Eu tenho mulheres mais novas que eu já passei dos 40, eu tenho mulheres que eu conheço de 30, 35, que elas, Deus o livre, hipótese alguma, elas chamam, os filhos já são grandes, 10, 11, 12 anos, elas chamam de pipi, de perereca, não pode pôr a mão aí, menino tem que ficar com a perna cruzada. Daí eu até sempre questionei, eu falei... Até hoje eu não entendi o fator, né, do porquê. Eu fico imaginando como que as meninas, o que elas pensam, o que passa, né, quando falam, não, menina tem que ficar de perna fechada, perna cruzada. Mas por quê? O menino o menino não precisa, né? Eu fico imaginando o bolo que é feito na cabeça das crianças, né? E depois vai crescendo, escutando mais coisas. Então, e se tornam mulheres que daí, já com tabu, já com mitos, já com medos, já com preconceitos. E aí que a gente vê bastante pessoas aí que estão, infelizmente, infelizes, passam a infelicidade para outras pessoas, colocam misticismo em algo que não precisa, algo que é tão real e normal, né? E como eu falo sempre, quando a gente começar, a sociedade no geral começar a compreender que sexo é algo tão normal, não é algo pecaminoso, entender que crianças não erotizam as coisas, né? Crianças, elas têm sensações, mas não mentalidade erótica, né? Então, eu trabalhei já numa escola onde eu tinha uma menina que ela tinha 5 anos, 4 ou 5 que ela era do pré, e ela tinha espasmos de orgasmo. Aquilo era muito incômodo para ela, e isso é muito normal hoje, porque as nossas comidas têm muito hormônio, né? Então, e graças a Deus hoje existem muitos pediatras que já conseguem lidar bem com isso, né? Mas nessa situação a professora deixava ela de castigo porque ela não ficava parada na cadeira, ela ficava cruzando as pernas porque ela queria coçar, né? Esfregava uma perna na outra, ela ficava se mexendo na cadeira. Então e a professora deixava ela de castigo. Até que daí, quando eu entrei na escola, eu falei, não, mas peraí, tem algum detalhe aí. Daí eu conversei com a pedagoga, na época a pedagoga que comandava ali essas turmas, foi chamado a mãe, só que até então a menina já tinha ficado de castigo, a mãe já tinha deixado ela de castigo, já tinha batido nela, daí encaminhamos para um pediatra, graças a Deus um anjo que tinha o entendimento e conseguiu fazer o tratamento da menina. Então, é umas coisas assim que a gente, infelizmente, ainda passa em pleno século XXI, né? Passamos já aí, saímos já do 1900, já estamos no 2000 e ainda acontecem essas coisas.
Meninas, se alguma de vocês tem alguma pergunta, que acho que a gente já estourou o tempo, não sei. Não, eu já ia falar. Nós temos 2 minutinhos aí para a gente finalizar e já fazer as perguntinhas. Pode fazer. Vai, Regina. Eu sou todos os sentidos possíveis. Eu sou tato, eu sou olfato, eu sou auditiva, né? E, infelizmente, o meu parceiro não é tanto assim. Então, toda vez ter que ficar lembrando dessas coisas é um saco. Mas você sabe que os homens, eles... Viu, Regina? Põe bilhetinho. Os homens, eles têm... a maneira deles de ver as coisas é bem diferente da nossa, né? Só que eles são mais fáceis para ter o prazer, né? Por isso que é bacana a gente trabalhar mais a nossa sexualidade, mas ele tem que sempre lembrar, isso é normal. Eu também, eu tô casada há 23 anos, né? Apesar de a gente ter um excelente contato, um excelente entendimento, às vezes eu falo, não, mas espera aí, hoje eu quero aqui, até porque nem sempre é no mesmo lugar que a gente gosta de ser tocado, ou de ser cheirado, ou de ser abraçado, ou de receber uma massagem, né? Então eu até vou defender ele, porque os homens são assim mesmo. Eles acabam tendo um pouquinho mais dessa dificuldade de lembrar, né? Mas daí quando você lembra, eles... O legal, assim, eu gosto muito de falar, vou aproveitar que falar bem rapidinho. Gente, é o Tantra, assim. O Tantra, ele não tem nada a ver com sexo, né? As pessoas se enganam em sexo tântrico, né? O Tantra, ele melhora a tua performance sexual e o teu orgasmo e o teu entendimento do corpo. Mas o Tantra é bacana quando os casais começam a se tocar, né? Porque o Tantra é literalmente o toque, né? É a ativação, aquele entendimento entre os pares. Então, o Tantra é bem legal de praticar, assim, entre os casais, assim, né? Passar óleo no outro, ó, quinta-feira vai ter do óleo. Com certeza ela vai falar de algumas essências, eu até nem quis falar porque ela vai falar. Que tem essências que são bem ativadoras mesmo, né? Então, e quando você aprende isso, realmente você nunca mais larga. A menina não trabalhava no setor lá, tudo e mudou, não larga nunca mais. Você descobre o poder do olho, você não quer saber de outra área, né, Sabrina? O que eu acho bem de falar sobre a questão da sexualidade é a questão da comunicação, né? E a gente trabalha muito isso dentro do coach, aquela questão da clareza e comunicação é efetiva, né? Você dizer para a pessoa onde que eu gosto de ser tocada, aonde. Eu lembro sempre que eu falo que eu já palestrei aqui para as meninas no Chá do Amor, que Deus me deu lá com 24 anos, minha primeira crise de relacionamento, né? Eu tenho 4 perguntinhas e uma das perguntas foi de como meu marido se sentia amado. E ele, como um bom detalhista, ele colocou assim muitos detalhes, né? Inclusive aonde que ele gostava de ser tocado, o que gostava dele, e ao mesmo tempo depois eu também aprendi, né, a expor. Eu gosto, quando eu fiz pós em terapia de família, eu trouxe um livro de sexualidade, eu lembro até hoje, que ele falou, deixa eu ver, aí eu falei, você não vai ver o do homem? Ele falou, não, o do homem eu já conheço, eu quero o feminino, né, e daí ele veio, ó, aconselho, meninas, compre, né, depois eu passo, era um livro bem técnico, porque eu estava fazendo meu TCC, né? Que foi em casais. E daí ele veio, é assim mesmo? Isso é isso? E meu marido já tinha tido um relacionamento anterior, eu sou o segundo casamento, quer dizer, já tinha tido ali seus 10 anos do primeiro casamento e a gente já estava há quase 12 anos juntos, quer dizer, uma vida ativa. Ele, é assim? Eu falei, não é tudo, né? Isso, é assim. E foi bem legal, assim, que daí foi uma descoberta mesmo, né? Dele, principalmente dele vir perguntar, foi bem, veio dele as perguntas, né? Então foi até mais fácil, mas ele veio perguntar e tal. Eu brincava que às vezes até
em determinados momentos ele separava o dia para mim, né? Hoje ele como ele brincava, hoje ele me pegava, né? Hoje era teu dia. E assim a gente começou realmente um relacionamento, né? Também tem dias que muitas vezes a gente faz, é prazeroso sim, mas a gente não tá aquela vontade Sim. toda e a gente faz por parceria, por amor, Sim. né? Mas não começar a gente vai, né? Mas tem dia que você falava, nem queria começar, né? Isso é uma parceria, né? E em momentos fala, não tô bem, não fica fingindo dor de cabeça, como muita mulherada faz. Não, hoje não tô legal, né? Vai tomar um banho gelado lá para passar a vontade aí, que hoje eu não tô bem, né? E é o contrário também, né? Eu vejo, tanto que eu e meu esposo, a gente brinca, ri muito, porque a maioria dos casais, quando a gente tá reunido com alguns casais, sempre a culpa é da mulher, que é a mulher que não quer, né? E na realidade não é bem assim, né? O homem também tem muitas situações, né? E daí ele sempre fala, ele mesmo fala, não, às vezes eu viro de costas e ela já sabe que eu não quero. E então o homem também tem disso, né? E isso é outra coisa que é bacana a gente levar, os homens levar também, que não é todo dia que você está disposto, né? Por isso que é bacana, assim, de repente, porque voltando lá no banho, às vezes você relaxa, você quase tem um orgasmo apenas de você tomar um banho, sentir o cheiro disso, escutar a música daquilo, ver a vela, o incenso. Aquilo não é um orgasmo completo, mas já é um início. E aquilo já te relaxa, né? Então, sexualidade, assim, meninas, eu tentei resumir o máximo, porque assim, como eu falei, é quase que infinito, é muito conteúdo. Eu tenho palestras bem específicas, né, eu tenho meus programas lá também, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu tenho a minha página no Face é Sabrina Matos, no Instagram é Sabrina_Matos_oficial, e eu tenho lá todos os programas. Eu fiz 2 temporadas, e agora para 2021 eu vou vir com uma temporada nova, de um formato novo, e daí eu sempre falo de algum assunto lá. Eu falo é 1 hora daí falando de cada tema. Só Kama Sutra, só sexualidade, só BDSM, só masturbação, entendeu? Então eu vou a fundo em cada tema, né? Eu vou então, postar lá no grupo para as os canais para a gente estar dando uma olhadinha, e é sempre, eu falo que aqui é uma pincelada, né, esse despertar, que é pouco tempo, né, mas já dá, eu falo que aqui a gente planta a sementinha, sabe, Sabrina? A gente planta a sementinha, assim, e daí é a nossa parte de estar com o terreno fofo para receber, né, e correr atrás do adubo, e correr atrás da água, para que isso venha florescer nas nossas vidas, né. Então, nós somos muito gratos pelas palestrantes trazerem essa mensagem de despertar na vida das mulheres, trazer essa mensagem realmente que tira todo o jugo, todo o peso, né, das nossas vidas, porque, infelizmente, a sociedade coloca, mas nós também colocamos em nós mesmos, né, esse peso sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos... Antes de falar que a sociedade tem que mudar, nós temos que começar em nós. Em nós, isso Quando mesmo. a gente muda, nós mudamos a sociedade, né? É a autorresponsabilidade, né? Comece com você, né, essa mudança, e eu falo que todas as circunstâncias ao seu redor também muda, né? Tudo muda quando você muda. Se nós mudarmos como mulheres, nós seremos mães diferentes para os nossos filhos e filhas, e, consequentemente, eu imagino que estaremos plantando, né, uma mensagem diferente para as gerações. Sim, com certeza. Quero agradecer muito você. A Sabrina, meninas, deixou um brinde para a gente, que é um sorteio. Há uma consulta com ela online, só que depois eu combino que vai ser só o ano que vem, que ela está aí numa correria agora de lançamento de livro, de projeto, né, Sabrina? Então, nós tivemos aí 15 mulheres, mas algumas avisaram que tiveram que sair, mas eu vou abrir aqui o nome das meninas aqui para a gente ver. Amei a palestra, tá, Sabrina? Vou te seguir lá. Obrigada, minha querida. Obrigada. E o ano que vem eu vou conseguir participar mais. É que esse ano foi totalmente modificada. A minha vida se transformou de um jeito que eu nem imaginava. Para quem, né? Tá todo mundo se adaptando, guria, né? Às novas necessidades, aos novos desafios.
Mas eu sei que você separou esse tempinho. Eu estava atrás dela, gente, desde o primeiro Luau. O primeiro não deu, mas o segundo não escapa. As Muito meninas de boa a Maceió palestra. estão de olho aí também, que eu estou vendo a Tati, a Márcia estava até agora há pouco. Depois a gente conversa para levar esses assuntos. Eu queria pedir para você de 1 a 8, um númerozinho hoje para. Hoje eu vou me pôr no sorteio, tá, menina? Fala aí, eu posso me pôr no sorteio? Eu não me coloco no sorteio, sabe, Sabrina? Porque daí é sacanagem, pô. Eu tenho concorra a todos, mas hoje eu vou me pôr, hein? Não vai ser ela não, né, Regina? Vai ser nós. Fala aí, ó, de 1, 2, 3, de 1 a 8, fala um número para mim, Sabrina. 1 a 8, 7. 7. É a Tatiana, Olha só! Ela acabou de fazer o comentário, viu? Legal. Também quero. Também quero. Em 2020 a gente Depois consegue fazer mais uns e se tudo passar, a gente já faz um na praia com todas as palestrantes e todo Presencial. mundo. Hein, Pode deixar aqui, Sabrina? ó. Fazemos um Nosso presencial. Isso, nosso Oi, evento aqui, Marina. então, no litoral, aqui o nosso Luau do Amor já está garantido você. Você está aqui pertinho da gente, né, em Curitiba, pode saber que nós Isso. Muito bom. Vou sim. Sabrina, eu vou trazer você para Maceió. Ai, eu vou! Ó, então, eu tô com um projeto para 2021 que eu vou ter que dar umas passeadas aí pelo Brasil e eu vou bem pertinho daí. Numa dessa eu já vou para. Não estou gostando, não. Vocês estão levando a Lívia, que é minha kombucheira, já está indo para aí. Estão pegando agora a Sabrina, vou te contar. Então vem para Minas também. Vou trazer até a Regina para cá, para a gente fazer nós duas juntas aqui, ó, cozinhando com amor. Então, Regina, eu ia passar dezembro agora em Belo Horizonte. Aí eu ia para Belo Horizonte e Poços de Caldas passear, mas agora com todas essas bandeiras, isso, bandeira aquilo, já encerrei o meu projeto de ir. Vem aqui para minha casa, aqui não tem bandeira, não. Boa. Bandeira vermelha não tem nada, né, Regina? A Regina chegou lá e disse que ela fiquei de visita, todo dia batia gente de visita lá na casa dela, não tinha nenhuma bandeira na casa dela. Ela falava que aqui na praia também, estava tudo naquela época, a gente não podia ir na casa de ninguém, o povo aparecia lá numa bomba.